Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um fundo que eu ainda não trouxe aqui no canal, né? É o WHGR11. É um fundo pequeno aí, não aparece muito, a gente vê poucas pessoas comentando sobre ele, mas eu vou trazer um vídeo justamente por conta da diferença brutal que esse fundo tá em relação ao patrimonial dele. Essa diferença fez com que o yield do fundo ficasse bem alto. Eu vou explicar isso para vocês já já. Então, o fundo hoje operando 101% alocado, né? Logo temos uma alavancagem de 1,2%, bem baixinha. Ainda tem um caixa aqui também. O fundo pagou 7 centavinhos por cota, ele é base 10, hein, pessoal? E aí dá um yield bem ruim em relação ao patrimonial, que é 9,22. Lembrando, deflação, né? Então ele apanhou aí com a deflação. Durante o mês, ele teve aí um resgate antecipado integral do CRI Semara 2, que teve aí uma multinha de um pré-pagamento de 233 mil e tal. Com isso, eles conseguiram pegar aí 7 milhões pegaram o dinheiro de volta e pagaram, né, a alavancagem que eles tinham de 7 milhões de reais. E ainda compraram mais uma outra operação aqui, esse CRI Capital, IPCA mais 11. E ainda compraram um pouquinho mais do CRI da Arena MRV. E também estão aí trabalhando numa reciclagem de carteira, vendendo 250 mil aí desse CRI Rosewood. Eles trouxeram uma tabela de sensibilidade, nós vamos ver isso já já. Esse é o ponto alto desse fundo, para vocês entenderem o possível o yield elevadíssimo que esse fundo pode te entregar nos próximos meses aí com a volta da inflação. Ele comenta sobre isso, né? Outubro a gente já tem aí uma inflação de 0,42, um pouco mais, um pouco menos. Pelo menos fechou mais de 0,5. Nós vamos acompanhar novembro como é que vai ser. O fundo, né? Tá falando um pouco de onde ele está classificado, né? No risco, né? Eu vejo que ele tá bem ali na parte do middle risk e tal, a pegada dele é mais ou menos essa. Ele é um fundo, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é um fundo que tem uma pegada meio de hedge fund, então tem um pouquinho de permuta, um pouquinho de fundo imobiliário, ação, mas o grosso mesmo está em CRI, e a gestão explicou, né, que eles estão se beneficiando aí do momento de inflação mais alto, então aproveitaram e colocaram o máximo possível em CRI. A taxa da carteira média dele hoje, né, no patrimonial é IPCA mais 8,12, já é uma taxa boa, CDI mais 3,92. Porém, considerando o valor de hoje, do dia que eu estou gravando esse vídeo, como está sendo negociado muito abaixo do patrimonial, isso dá um yield de IPCA mais 12,71 e CDI mais 4,72. Olha só um ganho que tem aí considerável, né? Considerável em relação a esses valores. Então dá para tirar um yield bem legal dele. Lembrando, pessoal, se você jogar aqui, ó, ele chegou a bater 8,30. Olha o nível de pagamento que ele dá, né? Bem elevado. Esse que é o pulo do gato. Patrimonial tá 9,96. Eu falei 9,22, não. 9,26, 96. Patrimonial praticamente R$10. O valor do mercado está extremamente defasado. Nesse relatório, que saiu no dia 9/11, tava R$9,22. E hoje ele tá aí nesse valor que eu comentei de 8 e pouquinho, 8,77, se não me engano que era. Enfim. Teve uma... No valor de 92 já dava um yield interessante. Agora, no valor a mercado, nesse valor de 8,47, 8,77, cara, quem comprou 8,30 pegou tipo PCA mais 14, 15. É muito alto mesmo. Então é aquela coisa que eu falo com vocês, né? De sempre compre um fundo de papel abaixo do VP. Você tem esse tipo de ganho. Você consegue pegar um fundo que é um middle, um high grade, enfim, né? Vou usar os dois de exemplo agora. Pegar um middle e um high grade e fazer com que ele te entregue retornos de high yield por conta de você estar comprando ele tão barato. Da mesma forma que quando você compra um high yield abaixo do VP, sei lá, se ele já tirava um retorno de IPCA mais 12, mais 13, vira algo assim absurdo, IPCA mais 14, 15, 16, fica assim, isso fica totalmente escroto o retorno, fica muito bom. Então esse é o pulo do gato. Sempre comprar abaixo do VP, galera. Comprando abaixo do VP não tem erro, né?
alguns dados. Não é um fundo grande, 250 milhões aí de patrimônio, 3 mil cotistas. Não é um fundo que aparece muito, você não vê o pessoal comentando muito sobre ele. É um fundo relativamente novo, né? Não fez nem um ano ainda, dezembro de 21. As taxas, a administração e gestão, ok. Taxa de performance não gostei, achei puxado num fundo desse tamanho, com essa mídia que não existe, né, existente, né, poucas pessoas falando, seria legal não ter, para dar um pump nos rendimentos, e aí com isso o fundo apareceria mais no radar aí dos investidores. Que a carteira dele, como é um fundo pequeno, tem concentrações e tal, mas não é uma carteira ruim, não é uma carteira ruim, bem diversificada, vários setores diferentes, eu gostei disso, achei bem legal essa pegada de ter vários setores. Claro que tem um pouquinho, a gente consegue ver que residencial tem bastante lá, residencial, tem um foco maior, mas ele é bem diversificado, bem interessante isso. Tem um pouquinho também em fundo imobiliário, que nem a high yield, mal a high yield, isso aqui dá um yield bem legal para ele, né? E ele tem um pouquinho de BR Properties e tem uma permuta que ele fez, né? Carteira dele já comentamos sobre isso. DRE do mês, o grande ponto, né, que a gente tem que comentar a questão dos juros, correção que está bem baixo, né? Isso aí normal, é o momento da deflação pegando nos fundos de CRI, joga isso bem para baixo. E olha só, hein, era para o fundo ter recebido bem menos, por exemplo, no mês de setembro. Ó. Teve um resultado de 1,6, pagou 2. Nesse mês de outubro, já conseguiu aí ter um resultado, segurar um pouquinho. Liquidez razoável para um fundo desse tamanho, base 10, poderia ser um pouquinho melhor. O fundo base 10 geralmente já tem uma liquidez um pouco mais legal. E aqui, um pouco daquela questão que eu comentei com vocês, né? Galera, se esse fundo volta para 8,30 igual foi, que isso dá um retorno muito elevado. Muito elevado. Então, essa tabelinha deveria também, diga-se de passagem, deveria estar em todos os fundos de CRI. Fundos de infra, todos têm esse tipo de tabela, a grande maioria. Ou se não tem no relatório, tem no site. E fundo de CRI não tem. Eles deveriam colocar, porque imagina, sei lá, agora o momento a gente tem um URCA sendo negociado abaixo do VP. Você ia conseguir ver, tipo, qual é o retorno, né? É tanto. Putz, né? Ajuda o investidor a visualizar isso aqui, né? E aqui a carteira de ativos dele. Temos loteamento, temos o CRI aí da Arena MRV, tem um CRI de varejo, um da Brookfield, um residencial, enfim, ele é bem diversificado, bem variado. O Semara, que foi pré-pago, que era no loteamento, um CRI Dutra, que é um CRI de logística, outro de logística, um outro residencial, muitos escritórios, enfim, ele é bem diversificado, a carteira dele é bem diversificada, tem ideia de energia também, ó, olha lá. Ele é bem diversificado. Eu achei interessante, olha lá, o Rosewood, Vinci Globo, a gente conhece, esses dois aqui a gente conhece, né? O REC R, que gosta de comprar esse cara, e o Vinci Globo é do Vino, né? E aqui é a permuta que ele tem. No mais, galera, é isso, tem para comentar do fundo. Eu acho que o ponto principal é esse desconto gigante em relação ao patrimonial, e isso faz com que você consiga, num fundo com um risco ok, um risco calibrado, ter um retorno de um fundo de um risco bem mais alto. E esse é o pulo do gato desse tipo de compra, né? Quando você compra um ativo com desconto tão grande. Beleza? Então fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!